Aqui estamos de volta ao nosso encontro semanal. E é sempre uma alegria poder abraçá-los a todos com o carinho de sempre. E eu estive pensando por esses dias a respeito da nossa vida, de como estamos inseridos no contexto da sociedade, no contexto do interrelacionamento, no contexto da família, de tudo, enfim. Como é difícil para o ser humano, quando realiza alguma coisa, quando faz alguma coisa ou algum acontecimento inusitado, difícil para nós pensarmos na repercussão que teve na existência de outras pessoas. Geralmente analisamos pelo foco da nossa pessoa, como reagimos, se nos machucou ou não, se nos magoou ou não. Pensamos assim e deixamos para depois ou para uma outra ocasião pensar no próximo. Certa ocasião, estávamos numa reunião na nossa casa espírita e de repente uma médium sentiu um envolvimento e começou a falar. E ela falava de uma forma tão doída, tão triste, e começou a chorar num lamento que estava tocando profundamente a todos nós que ali estávamos. E então ela começou a falar. A voz tinha um som diferente do que era comum, a voz daquela companheira. E alguém começou a falar da tortura que estava sofrendo, da angústia, do desespero, era uma amargura que não tinha tamanho. E essa criatura que falava através daquela senhora começou a contar o que estava lhe acontecendo, que ele de repente se vira alijado do corpo através do fenômeno da desencarnação e acreditou que naquele momento ele seria recebido pelos anjos e seria levado para o céu, porque afinal de contas a sua vida tinha sido uma vida que ele acreditava ter sido digna, casou-se, constituiu uma família bem organizada, tinha filhos, formou a todos eles, eram pessoas de bem. Então ele acreditou que a sua vida estava tranquila. E ao chegar, ao despertar no mundo espiritual, de repente se defrontou com uma criatura que de início começou a chicoteá-lo. E apesar de desprovido do corpo, a sensação do chicote nas suas costas era bastante dolorosa. E ele não entendia a razão por que aquela criatura que ele não conseguia divisar o chicoteava. Começou a fugir e não tinha onde se esconder. Onde quer que fosse, lá estava presente a criatura que o chicoteava. Quanto tempo ele esteve assim, não poderia dizer. Até que um dia, exausto, cansado, ele tombou e a criatura surgiu diante dos seus olhos. A imagem das bruxas colocada nas histórias de príncipe e princesa das crianças não dá para descrever a imagem da criatura que se colocou diante dele. Tamanha era a expressão de ódio nos seus olhos. E ele então perguntou: por quê? A criatura sorriu e depois gargalhou insanamente e mandou que ele caminhasse. E ele começou a caminhar, chegou na cidade onde ele cresceu e onde se casou, desencarnou em outro local, mas onde ele viveu a sua vida de infância e de juventude. E ali ela foi conduzindo a periferia da cidade, até chegarem a um casebre já nos finalmente da cidade, numa rua miserável, rua de sofrimento, rua de dor. E ali na porta daquele casebre,
A criatura mandou que ele entrasse. E ele naturalmente entrou. Não havia barreira para ele, era apenas um espírito. Ele adentrou e ali, logo no primeiro cômodo, ele viu uma criatura jogada num grabato feito de palhas de milho e coberto com os trapos imundos. Era uma mulher que estava nos finalmente da existência, moribunda, mas que olhava com desespero uma jovenzinha que estava sentada ao seu lado. Deveria ter uns 14 ou 15 anos, não mais que isso. E ela olhava com desespero e de vez em quando movia os lábios já praticamente sem cor, dizendo: "Oh, filha, como vou deixar você neste mundo tão insano, neste mundo cruel? Se mamãe estivesse aqui, seria tão mais fácil. Mas ela se foi tão cedo e nos deixou nós duas." E ela continuou no lamento, enquanto eu não entendia a razão daquele quadro diante dos meus olhos. E então, aquela bruxa, que eu chamaria de bruxa malvada, que estava do meu lado, depois de uma gargalhada terrível, disse para mim: "Olha, esta mulher que está morrendo na miséria, faminta, sem ter nada, é a sua filha." E eu me assombrei. As minhas filhas estavam todas financeiramente bem, estavam todas de saúde muito bem. Eu não reconhecia aquela mulher precocemente envelhecida que ali estava. E ela disse: "É sua filha. Você esqueceu de mim? Aquela empregada doméstica que você perseguiu durante tanto tempo, até conseguir prostituí-la. Pois é, aquela criadinha que tinha uma família, que tinha um lar, que rejeitou durante tanto tempo a sua perseguição, não foi compreendida pelo seu pai, foi expulsa de casa e não tinha outra coisa para fazer a não ser prostituir-se. E foi o que ocorreu. E quando nasceu a sua filha, essa criatura que está morrendo aí na miséria, ela tentou escondê-la, tentou salvá-la daquela vida infeliz, mas não conseguiu. Ela também tombou como eu. E essa criaturinha que está sentada ao lado dela, essa jovencinha, é a sua neta, que aparentemente também não tem outro caminho, a não ser esse no qual você me deixou e no qual você colocou a sua filha e possivelmente também a sua neta." Eu olhei aquele quadro de miséria e então as lembranças vieram de roldão e eu me rojei nos pés daquela criatura infernal e supliquei perdão. Supliquei que me perdoasse. Afinal de contas, eu era um ignorante também. Ela gargalhou e disse: "Vou lhe dar uma trégua. Salve a sua neta, ou então..." E desapareceu. Eu estava desesperado. O que eu ia fazer? Não tinha como salvar a minha filha que estava morrendo, a neta que estava ali no chão. Eu saí caminhando e suplicando a Deus: "Ó Pai, ajuda-me." E me recordei que, nem sei quando, num tempo distante da minha vida, eu ouvira o Padre dizer: "Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á." Então, eu estava pedindo, eu estava batendo nos portais dos céus, suplicando a Deus que me ajudasse, e caminhando, sem saber exatamente para onde, eu vi esta porta aberta, esta porta que estava iluminada como se fosse a porta do céu abrindo para o meu desespero. E eu entrei aqui e fui recebido com tamanha ternura pelas criaturas que aqui estavam.
estou tendo a oportunidade de contar a minha história. Ajudem-me, pelo amor de Deus. Ajudem-me, pelo amor à fraternidade. Ajudem-me. E a voz morreu na garganta do médium, e todos nós ficamos impactados com aquela história, com aquela súplica que doía no coração. E pensamos o que podíamos fazer. Não sabíamos onde era, não tínhamos endereço, não tínhamos nada. Passou, comentávamos quase que diariamente, comentávamos o acontecimento, desejosos de ajudar, enviando as nossas vibrações, as nossas preces àquela criatura que estava desencarnando. E num domingo, quando estávamos atendendo as crianças na nossa casa espírita, eis que na porta que estava aberta surgiu uma jovenzinha. Era uma menina linda, cabelos castanhos, longos, olhos vermelhos de chorar, esquálida, muito magra, mas todavia muito bonita. Ela entrou, olhou para todos os lados, viu as crianças que ali estavam cantando e nós também, e se sentou na última cadeira. Não sei por que razão, nós, os que estávamos trabalhando com as crianças, nos olhamos e o mesmo pensamento surgiu como que por encanto. Alguém foi até a menina, enquanto nós continuávamos com as crianças, e começou a conversar. E ela contou que a sua vozinha havia morrido fazia algum tempo e a sua mãezinha morrera há algumas semanas e ela estava sozinha. Não tinha a quem buscar, não tinha para onde ir. E então parecia que uma voz lhe dizia: vem, vem. E ela começou a caminhar pelas ruas. De vez em quando ouvia vem, até que a voz parou ali na porta e ela entrou, pedindo socorro, pedindo ajuda. Naturalmente, a palavra morreu é do vocabulário das pessoas que não entendem ainda que ninguém morre. Nós ficamos com aquela interrogação na nossa mente. Será a menina da história do espírito que se comunicou? Mas também não importa, porque um casal que trabalhava conosco resolveu tomar conta da menina. Levou-a para sua casa, deu-lhe a guarida que necessitava naquele momento e mais tarde acertou a adoção da menina que não tinha ninguém, que não tinha família. Mas ficou em nossos corações aquela pergunta: será? Não sei. Quem sabe algum de vocês pode responder a essa pergunta. Mas o que fica para nós é nos lembrarmos de que todas as nossas atitudes têm uma repercussão. Temos que parar para pensar: o que eu faço pode atingir alguém? Pode fazer sofrer a outra criatura? O que eu faço pode destruir a vida de outras pessoas? E então, pensando nisso, vamos procurar a ação correta, agir sempre no sentido do bem, para estarmos, de alguma sorte, com a consciência tranquila. Muita paz.